Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal Mestre Cripto com mais um vídeo com notícias do mercado, gente, globalmente falando, né? Então vamos aqui para as notícias principais. De antemão, mais uma vez, segue o nosso canal, curte e compartilha o nosso conteúdo, tá bom? Vamos aqui pro vídeo e as notícias do momento, galera. Simplesmente o dia, galera, hoje iniciou dessa forma aqui, ó. O mercado, na verdade, ele está começando a dar uma respirada agora no final do dia, após os pronunciamentos, né? O pronunciamento do Donald Trump, onde simplesmente aquela briga toda acirrada, tarifária entre ele, a China, o mundo em si, exclusivamente com a China, simplesmente acredito eu que está tendo uma resolução mais para frente. Acredito eu que o Trump está entrando em tratativas com a China em primeiro lugar, obviamente, mas as outras nações já estão em conversas bem prolongadas com a América. Porém, gente, tanto que o mercado está aqui respirando, na última hora do dia ainda está negativo, muitos ativos ainda estão vermelhos aqui, como diria, né? Sangrando, mas tem outros ativos aqui na semana, a maioria está positivo, mas no dia ainda tem muitos ativos bem descontados, né? Dando oportunidades. E vamos aqui para a gente ver como é que foi o dia do mercado globalmente falando. Vamos pegar aqui principais ativos. Simplesmente que o S&P 500 só fechou 0,36%, Nasdaq 0,30%. Aqui são os índices, entendeu? Beleza, pessoal? O níquel também 2,02% positivo. Por quê? O Japão, galera, está simplesmente em reunião nesse exato momento com o Trump, né? Para renegociar as suas tarifas, gerando um novo acordo que seja viável tanto para o Japão quanto para a América. E isso é extremamente positivo. Automaticamente a bolsa do Japão começou a dar um ar mais positivo, né? Nos últimos dias, comparando, se você olhar aqui o gráfico, ela no próprio dia começou a dar uma respirada. O euro aqui continua também fechando em 0,45 negativo. O VIX, mais uma vez eu falo para vocês, se o mercado está subindo, né, principalmente os índices, ok? O VIX cai, gente. É o índice que mede o medo do mercado. E isso está acontecendo, então está ficando negativo, isso é muito bom, ok? Hoje teve uma queda de 3,89% no geral, ok? Isso é muito positivo. E outros mantimentos aqui no mundo, né? Se a gente for aqui, o óleo de soja subindo 0,80, a aveia subindo 2,16. Aqui são os mantimentos, né, gente? A soja fechando 0,29 negativo. Mas os demais, o petróleo aqui subindo 3,04. O petróleo bruto também 2,76. E a gasolina também subindo 2,46. E o óleo de aquecimento 1,48. Fechando aqui, algodão 1,11. E o cacau também 3,32. Galera, isso é extremamente positivo. Eu vou mostrar para vocês com as notícias que está nas últimas horas, né, nos últimos minutos, que está sendo postada, né, nas principais páginas do mundo. E mais para frente eu vou mostrar para vocês o porquê dessa respirada do mercado, positivamente falando. O nosso BTC fechando aqui, ó, nesse exato momento, chegou a beirar aqui a casa do 84.400, meio-dia bateu aqui, ó, 83.867, deu uma alavancada, porém, correção depois da briga lá, né, do pronunciamento do Trump, mais uma vez no dia de hoje, o BTC corrigiu. E agora, conforme as notícias que eu estarei passando mais para frente, o mercado está reagindo. Então isso se chama, gente, o mercado cripto em si, ele só vai hypar enquanto essa briga tarifária não for resolvida. Mais uma vez eu falo lá no meu grupo de mentoria, eu falo com os alunos especificamente, nas minhas lives, o mercado só vai hypar quando acabar essa briga política, ok? Essa guerra comercial. E aqui estamos indo aqui para as notícias, gente. As notícias que eu falei foi essa aqui, ó. Simplesmente o presidente Trump disse que se quiser que o presidente do Fed, Jerome Powell, saia, ele sairá de lá muito rápido. Cara, praticamente assim, o parlamento hoje ele está na maioria com o partido do Trump, né? Então ele tem esse poder, obviamente. O Jerome Powell simplesmente eles não está ouvindo o presidente Trump. Essa é a questão. Aí eu não digo a você se é uma briga política interna que existe para estar acontecendo algo do tipo. Isso acontece muito.
aqui acontecendo no Brasil, acontece diariamente, na verdade. Então, não sabemos como será, né, os próximos dias, a manutenção do cargo do Jerome Powell ou não. Acredito que o Trump ele está extremamente satisfeito com o posicionamento do presidente da SEC, do Fed, ok? Então, para mim, nas próximas horas ou dias pode acontecer sim algo favorável à economia, porque a saída do Jerome Powell é simplesmente, eu acredito, ok, que esse é o melhor momento para um corte na taxa de juros. Se isso ocorre, automaticamente o mercado se torna atrativo, mais seguro, o incentivo à economia, ele, além de dar segurança, ok, para quem é investidor, obviamente, a economia local ali. Então, esse é o motivo maior da briga acirrada do Trump. Vamos aqui para as próximas notícias. Essa aqui, ó, o presidente Trump disse que os Estados Unidos farão um acordo com a China. Gente, essa para mim é a principal notícia do dia, ok? Essa é a notícia principal, porque saindo esse acordo, acabou, gente. O mercado ele volta gradativamente, vai ter uma explosão, depois, obviamente, com uma correção natural, depois o mercado começa a hypar organicamente. O mercado cripto está, nos últimos 10 dias, ele está mais controlado do que a própria bolsa, né? O S&P 500 e outras bolsas do mundo. Para muitos, né? Pô, mas o mercado cripto, por quê, gente? Obviamente, muita gente está começando a comprar Bitcoin como reserva e não apenas como ativo especulativo, justamente para sair dessa briga tarifária, dessa centralização ali das moedas fiduciárias, né? No caso do seu país. E essa notícia para mim é a principal. Por esse motivo, o mercado simplesmente está assim, ó, reagindo, ficando verdinho. Muitos ativos estão começando a dar uma oxigenada. Essa é a questão. Então, basicamente, a notícia foi essa aqui. A próxima é essa aqui, ó. Primeiro-ministro italiano informou, olha só, tenho certeza de que faremos um acordo sobre tarifas. Galera, Itália, Europa. E aqui, simplesmente, o presidente Trump diz que está muito confiante em um novo acordo comercial com a União Europeia. É sobre isso. Se nós, a América em si, fecha uma parceria, ok? Uma reunião com a União Europeia, fecha com a China, acabou, gente. São os 3 maiores PIBs do mundo, praticamente. 3 entre os 4, né? Do mundo. Então acabou. Essa palhaçada que está sendo no modo, né? Não uma palhaçada, mas isso como se diz, o direcionamento que o mundo estava indo, né, para a China, realmente, além de ser uma nação que não honra o que firma, é extremamente perigoso, gente, para onde o mundo estava indo com a China. A América em si, muita gente não gosta, porque do capitalismo, algo do tipo, mas a China é um comunismo, ok? É um capitalismo disfarçado de comunista, de socialista, aliás. Só que assim, capitalismo para mim e socialismo para vocês. Essa é a questão. A China é uma ditadura que basicamente ela não honra nada do que ela propõe. Ela é aquela nação que só visa o lado dela. Então, infelizmente ou felizmente, o Trump veio nesse momento. Logo na nossa off-season está acontecendo tudo que o mundo em si, o cenário macroeconômico está propondo para a gente nesse momento. E a próxima notícia é essa aqui, ó, gente. Simplesmente, Anthony Pompliano é um dos caras mais hypados na América. Olha o que ele fala aqui sobre países querem uma reserva estratégica de Bitcoin. This morning that Binance, the world's largest crypto exchange, they're advising numerous countries and sovereign wealth funds on crypto policy, but also they're helping these countries establish strategic Bitcoin reserves. Now it makes sense. Countries want to make sure that industry players are helping them be informed on all different types of policies. But this happens in every other industry as well. So the part of today's article that caught my attention though, is that so many nation states, they're considering a strategic Bitcoin reserve. This is the game theory that Bitcoiners have been talking about for decades. Once one large nation starts to acquire Bitcoin, all countries are now incentivized to compete to acquire as much Bitcoin as they possibly can. Take a look at this graphic. It perfectly explains the dilemma that countries now face. A strategic Bitcoin reserve, it was a cute idea when El Salvador or Bhutan were doing it. These countries could be easily ignored by the mainstream media and also by larger countries. I wouldn't be so fast to discount them.
But it is not possible to ignore the United States of America. It's the greatest economy ever constructed in human history. We're the kings of the world when it comes to capitalism. If America says Bitcoin is strategically important, every other country is going to get in line, and they're going to start seeing the asset that way as well. And it sounds like the Financial Times, they're confirming this. They're reporting that the theory is now being supported by action all across the globe. So this week, we also saw another interesting development. Galera, entenda uma coisa. Eu vivi para assistir algo do tipo. Eu digo a vocês que eu estou no mercado desde 2000, conheci o Bitcoin em 2016, não comprei, apenas por ignorância da parte minha, por achar um ativo pirâmide, porque eu sempre fui no mercado tradicional. E aí, mas eu comecei a comprar mesmo as criptos em 2019. E eu sempre falei isso, quem me conhece sabe, eu sempre falei, um dia nós estaremos vendo o mercado tradicional, grandes players, abordando e falando sobre a reserva de Bitcoin. Eu sei que parece a teoria da conspiração, mas chegou, gente. O mundo está a um passo de uma corrida de touros para comprar Bitcoin e outras criptos que têm utilidade. Eu já falei para vocês várias criptos aqui que para mim tem grandes utilidades e que vale a pena ter no portfólio, beleza? Então assim, gente, um cara como esse abordando Bitcoin, falando sobre reserva de valor, com mais de 1 milhão de seguidores, cara, gente, nós estamos muito próximo de uma grande explosão desse mercado. E para finalizar aqui, gente, vamos bater aqui como é que está o momento de liquidação do mercado, né? Simplesmente muita gente aqui ó, apostando no short do mercado. Quando o BTC alcançar a casa dos 85.420, nesse exato momento, ele está beirando aqui, ó, 85.103, mas a primeira galera aqui, ó, 85.483 será liquidado, mais de 13.53 milhões. E o maior volume está aqui na casa de 85.610. Então, mais ou menos 64 milhões serão liquidados no mercado. E os alavancados, né? Primeira leva aqui, está na casa aqui dos 84.469, 22.16. Já tenho até uma operação alavancada, porém, eu estou na casa aqui dos 71 mil dólares. Foi a média mais ou menos que eu mirei aqui para poder estar entrando no long, no BTC. Então, basicamente, é isso aqui, né? E simplesmente as compras dos ETFs, tanto do BTC quanto os ETFs de Ethereum. E nos últimos dias, gente, mais uma lapada no dia 16 de abril, no dia de ontem, né? Então, teve uma saída aqui no geral de 171 milhões de dólares. Teve entradas, né, em várias gestoras, 3.4, 2.4, zerados aqui, zerado também, mais uma de 6.7, porém, só uma gestora teve 113.2 de saída, a outra 12.8 de entrada, mais uma saída e mais uma entrada. Então, por esse motivo, o dia fechou negativo. Depois de 2 dias positivo, mais uma lapada aqui no Bitcoin. Vamos aqui para o ETF de Ethereum. Deixa eu ver se está melhor, né? Bem pior. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias apenas de saída, gente. Então, tem gestoras comprando, mas a grande maioria vendendo. E muitas aqui andam em parcialidade. Nem comprando e nem vendendo. Então, galera, basicamente o nosso vídeo de hoje foi esse, beleza? Então, mais uma vez, gente, dá um dedão no like, curte e compartilha nosso conteúdo e ajuda ao nosso canal MS Cripto. Dá uma guinada, gente, beleza? Um abração, que Deus abençoe, um ótimo dia